Ele foi promotor de justiça por mais de 45 anos. Fez milhares de julgamentos e processos. Foram mais de 2.000 plenários do júri realizados. E ele é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio, o doutor Otávio Borba de Vasconcelos Filho. Tudo bem, doutor Borba? Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui. A honra toda minha. Muito obrigada. Que eu Queria pudesse saber esclarecer. uma curiosidade. O senhor já nasceu com essa paixão pelo tribunal do júri ou de onde veio? Na faculdade, antes? Meu pai era advogado e eu vivi no meio dos livros dele e sempre sonhei ser advogado, sempre sonhei fazer direito. No curso da faculdade, me aproximei do Dr. Hermínio Alberto Marques Porto, que foi talvez um dos maiores ou o maior promotor do júri do nosso país. Incentivou. E me incentivou. E sim. desde lá dos bancos acadêmicos, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, eu me apaixonei pelo Ministério Público e gostaria de ser promotor. E conseguiu, e que carreira brilhante, né, doutor? Eu acho que foi uma bênção, porque todo profissional, seja a profissão qual for, que faz por amor, que exerce essa profissão por amor, ele se realiza. E eu devo sempre, graças a Deus, por ter trabalhado 45 anos naquilo que eu sonhei, naquilo que era a minha paixão. E quais as maiores alegrias dessa profissão, doutor? As alegrias é quando você percebe que a justiça foi feita. Eu sempre comentava, às vezes era alvo de alguma polêmica, porque antes de entrar no julgamento, no plenário do júri, eu passava na catedral e pedia não que tivesse vitória no júri, eu pedia que Deus me orientasse para ser instrumento da sua justiça. E quando eu percebia que o que eu entendia de correto e de justo era atribuído pelos jurados, essa é uma das maiores gratificações. É evidente que não eram só condenações. A grande virtude da profissão do promotor é que quando ele percebe que a prova conduz para a absolvição, ele pode pleitear a absolvição, como eu pleiteei inúmeras vezes. Sim. Então, a minha satisfação é ver a família da vítima agradecida pela justiça ter sido feita, a família do réu ciente do erro do seu ente querido, mas sabendo que a justiça deveria ser feita e ela efetivamente foi. Essas eram as minhas gratificações, as minhas alegrias. Isso é bom, né? E as frustrações existiram também, doutor? Sim, muitas frustrações. E se você me permite, eu fiz um juramento comigo mesmo. Há um caso que me frustra, uma das decepções da minha carreira, que muitas vezes fiquei sem dormir por conta disso. Foi o assassinato do Dr. José Dio Cardoso, médico famoso na nossa cidade, assassino frio e covarde, foi o Alberto Pisaneschi, namorava a Vera Lúcia, filha do Dr. José Dio, morava na rua 1º de Maio, foi o famoso crime da 1º de Maio, ele bem mais velho, engenheiro, possessivo, ciumento, ela na flor da idade, 17, 18 anos, evidentemente que esse relacionamento, ele bonito, olhos azuis e muito rico, da família Pisaneschi, do ABC, dono de empresas de ônibus. Eu estou dando detalhes porque esse caso ficou público, não é sigilo de justiça, e eu jurei, porque não consegui colocar esse covarde assassino na cadeia, sempre que possível, alguém me permitindo falar, eu falo dessa situação. Fica à vontade. O que aconteceu foi que ele, porque Vera Lúcia chegou, ele não deixava que ela saísse com as amigas, ele trabalhava no ABC, que ela fosse ao cinema, que ela fosse à praia. Então, evidente, a gente parece que já viu esse filme. Ela falou, olha, eu não consigo mais continuar. E ele falou, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Numa fatídica manhã, ele desceu com um motorista, esperou às 6 horas da manhã, quando o Dr. José Dio sairia para o trabalho, atirou e matou o Dr. José Dio. A esposa veio correndo em seu socorro, matou a esposa. Uma irmã da esposa, mãe de Vera Lúcia, portanto, a esposa que estava passando uns dias, foi atingida, mas não morreu. E, finalmente, Vera Lúcia, vendo toda aquela tragédia na família, sabendo que o alvo era ela, saiu correndo e um quarteirão adiante ele acabou matando-o pelas costas. Mas porque tinha muito dinheiro, conseguiu se safar das malhas da justiça e aconteceu o que a gente temia. 20 anos depois, acabou prescrevendo. Tanto que um repórter me procurou e falou, doutor, o senhor então agora, se ele entrar aqui no seu gabinete, o senhor vai lhe estender a mão? Eu disse, olha, não posso chamar a escolta para prendê-lo como era o meu desejo. Mas estender a mão para covarde,
assassino, eu nunca estenderia. Sim. Então, obrigado pela oportunidade. Lógico. Sempre que possível, eu digo, Alberto Pisanesi é um covarde. Não foi preso porque tem dinheiro. Mas quem o conhecer sabe, lá em Santos tem um velho promotor que diz que você é covarde, você é um assassino covarde. Essa foi uma das frustrações. Com E evidente certeza, que casos né, que a doutor? gente não consegue elucidar, o caso da Marilu, por exemplo, me vem à cabeça que morreu na Washington Luiz, foi encontrada no porta-malas do seu carro, não foi descoberto. O caso do Franz Café, na Sim, luz sim. do dia, o rapaz Galhão foi Carvalhal. assassinado por um motoqueiro, não foi descoberto. O caso ali na rua Alexandre Herculano, aquele restaurante, num jogo de Copa do Mundo, o rapaz estava assistindo a televisão, quando alguém chegou, o matou. Esses casos que a gente Também não conseguiu descobrir, e muitos outros. Sem dúvida. Isso causa frustração ao promotor. E tem algum caso que marcou muito a sua carreira, doutor? Muitos casos. O caso do Cássio, doutor Cássio, posso falar porque o caso se tornou público, o ginecologista que matou a mulher. Cássio Ramalho. Cássio Ramalho, ginecologista que matou a mulher. O caso do Laguinho, que matou a estudante de arquitetura brutal e covardemente. O caso das monitoras da creche. Sim, sim. Esse foi muitos um dos outros. últimos, Um caso que a mim me tocou muito e eu enalteço sempre o papel da imprensa foi o assassinato da Maria de Lourdes. Era uma moça que engravidara, não quisera levar adiante a gravidez, procurou a Mara, uma abortadeira conhecida, tinha um apartamento no Canal 4, fez as manobras abortivas e acabou falecendo lá. A Mara chamou a Bernadette, Berna, que tinha um carrinho de hot dogs, aqueles carrinhos da igreja do Imbaré. Né? Exato. E era uma açougueira profissional, chamou a Berna e a Berna decepou, cortou todo o cadáver. E acabou indo desovar os pedaços acoplados em sacos plásticos, e o intuito era jogar na Serra do Mar. Mas como naquela noite chovia muito, Cláudio, motorista de táxi, que fora contratado para levar os despojos para serem jogados na Serra do Mar. A memória que é impressionante, né, gente? Lembra os nomes. São casos que marcam. O Cláudio, vendo aquela chuva torrencial que caía sobre a nossa região, falou, olha, tem aqui o Morro do Zé Menino que pode ser visto. É um despacho que querem fazer, né? Então Nossa. eu vou lhes levar. E levou. E jogaram. Evidente que a vegetação acabou segurando a cabeça do cadáver. No dia seguinte, um senhor saiu para comprar o pão, o seu cachorro cheirou, descobriu a cabeça. Então a imprensa, quando faz um trabalho correto, responsável, o que se fez? Fez-se a asepsia, porque não se tinha do documento, não sabia sequer quem era a vítima. Sim. E se tivesse sido jogado em São Bernardo, na Serra, ninguém saberia. Mas um jornal da nossa cidade acabou pedindo que os peritos lavassem a cabeça e fotografaram. Alguém conhece? E aí chegaram a identidade da vítima e toda a autoria. Que bom. Então Mara foi condenada, Bernadette foi condenada e o farmacêutico que forneceu o endereço da Mara também foi condenado. A justiça foi feita nesse caso também, como o senhor falou, né? E o senhor se despediu do Tribunal do Júri em meados de março de 2015, foi isso, Sim, doutor? foi. E o último júri foi o crime do posto, né? Ele ficou conhecido como o crime do posto. Um crime rumoroso, um crime terrível, uma tragédia. A tragédia dos crimes de homicídio não atinge, evidentemente, só a vítima que morre, nesse caso morreu, mas a família. Eu acompanhei a derrocada de uma família, eu acompanhei a tragédia que assolou sobre esta família, o senhor... A gente tem algumas imagens aí. O pai da vítima entrou num desespero terrível, perdeu o emprego, passou a beber muito e acabou morrendo em consequência da morte do seu filho. Eu imagino. Bom, em 2013 o senhor participou de um júri que foi muito comentado também. Foram 18 horas de julgamento de 6 policiais acusados de homicídio qualificado. O senhor lembra desse caso também? Sim, lembro. Você dando esses detalhes. E o promotor entendeu como legítima defesa. Né? Eu acho que essa é a grande virtude do promotor. Diferentemente do advogado, que tem que pugnar pelo que o seu cliente determina, o promotor tem
que pugnar pela justiça. Então, no curso do processo, mercê também do trabalho dos advogados, eu consegui vislumbrar que aquela versão era a correta, a versão de uma situação de legítima defesa. Então, não é prerrogativa do promotor, não é um direito do promotor, é obrigação do promotor. O promotor, bem fez o legislador em modificar a nomenclatura do nosso cargo, de promotor público para promotor de justiça. Então, quando o promotor é pago pelo Estado para acusar e buscar condenação, mas quando o promotor, pago pelo Estado, funcionário do Estado, descobre que a situação é de absolvição, é sua obrigação, é seu dever pugnar a absolvição. E, nesse caso, eu pedi absolvição. Interessante, sim. E o senhor tinha o costume de citar frases de Rui Barbosa e Martins Fontes, né, nos júris. Por que o senhor fazia isso? E pode citar alguma frase que marcou? Sim, as duas mais... Rui Barbosa, as citações, a gente aprende, cada um tem o seu estilo do júri, mas a gente aprende. A citação tem que ser colocada no momento certo, na extensão certa, porque muitas vezes um debatedor do júri vai e ele busca várias citações para depois querer encaixar. A citação deve ser colocada no curso do discurso, no correr do discurso, quando você percebe. E eu tinha duas citações que eu fazia, geralmente a de Martins Fontes no final. Eu conclamo, depois de expor toda a minha tese, eu tentava, eu não me lembro de cor, Martins Fontes tem um poema inexcedível sobre o juiz. Ele diz que o juiz há que ser o bom, o juiz deve ser o bom. E justiça e bondade para Martins Fontes são qualidades, eu sempre falava isso, já que me permitiu, eu falo, são jurados, são qualidades que têm que estar de mãos dadas a ornamentar a postura de um juiz. E juiz bom para Martins Fontes é o juiz que absolve quando a prova é de absolvição. Sim. Mas juiz bom para Martins Fontes, aquele juiz que tem o direito e o dever de andar de cabeça altaneira perante a comunidade a qual serve, é o juiz que condena quando a prova é de condenação. E nos ombros honrados de Vossas Excelências, a palavra final. Justiça com a condenação do réu, quando era o caso. E de Rui Barbosa, eu sempre citava para enaltecer a pujança, a beleza do Tribunal do Júri. Rui Barbosa, para mim, o maior jurista do nosso país, no tocante ao Tribunal do Júri, ele falava, é da essência da democracia o julgamento do povo pelo povo. Então, o Tribunal do Júri não é casa de favores, é um templo de justiça. Então, eu sempre dizia, o Tribunal do Júri não pode se prestar para cambalachos, para acordos espúrios entre partes. Conseguia dar o recado através dessas citações, né? Muito interessante, doutor. E aí o senhor se aposentou, né? E hoje trabalha na Prefeitura de Santos. Olha, Vanessa, eu vou lhe dizer que eu passei... Os meus filhos estavam preocupados, 2 anos, até mais, antes da aposentadoria, eu já comecei a entrar A aposentadoria foi de contragosto, né, doutor? Foi contra a minha vontade, porque eu atingi a idade de 70 anos, que naquela época determinava a aposentadoria compulsória. Então, eu estava comentando consigo que 2 anos antes eu já não dormia direito, já estava tomando remédios porque eu estava muito angustiado, me sentia que aquela hora fatídica do 12 de abril de 2015, eu seria um pária da sociedade, eu seria considerado uma pessoa inútil, não via força para a minha vida profissional. Né, mas eu sou uma pessoa temente a Deus e sempre digo que está tudo certo no plano de Deus. Eu fui aposentado a contragosto e não sabia o que ia fazer na sequência, mas eu sempre digo também que a vida é um constante abrir e fechar de ciclos. Você só pode abrir um ciclo se você fechar o anterior. Sim. Então, eu pensei que a minha vida profissional tivesse acabado, que eu ia me recolher ao cinema. Eu estava bastante preocupado, Vanessa. Eu imagino. Mas, como está tudo certo nos planos de Deus, que a tudo conduz, não sei como, alguém não sei de que forma, o prefeito resolveu me convidar para a sua assessoria. E outra atividade completamente diferente, mas que a mim está me dando uma satisfação muito grande. Porque eu confio na juventude, no idealismo desse nosso prefeito, então eu estou me realizando. E o senhor está acompanhando a greve dos servidores aí, inclusive postou um vídeo, né, que o senhor gravou, pedindo para que voltem ao trabalho. O que o senhor está achando disso tudo, doutor? Por determinação do prefeito, eu fui designado para falar em nome da prefeitura sobre a situação do descumprimento apregoado
pelo sindicato de uma decisão judicial. E eu acabei comentando que decisão judicial não se discute, se cumpre. Muitas vezes, na minha vida profissional, eu não fui... As decisões judiciais não acompanharam o que eu pleiteava. Mas nem por isso eu me rebelei contra elas. Eu acatava e as cumpria. E, neste momento, foi incentivado que os servidores, apesar da decisão judicial, não voltassem ao trabalho. Então, por determinação do prefeito, eu gravei esse pronunciamento no sentido de conclamar, porque esta picuinha só vai prejudicar quem está sendo prejudicado, que é a população. Exatamente. Então, o que se diz lá é um direito de greve. Claro, a Constituição preserva o direito de greve do servidor público, que não era assim, mas agora preserva. E temos que respeitar a Constituição. Rui Barbosa também dizia, sejamos escravos das leis para sermos livres. Agora, só que esse direito de greve do servidor, ele vai conviver com outras determinações constitucionais, como, por exemplo, o dever do poder público de assegurar à população uma vida digna e saudável. E o poder público só pode assegurar esse direito constitucional da população através dos seus servidores. Então, principalmente há nas áreas uma de saúde decisão e de educação, justiça. Direito é bom senso. Quando para se defender um preceito, se afronta e se aniquila outros, você perde o bom senso, você perde a legitimidade das suas reivindicações. Vamos dar uma olhadinha, porque a nossa equipe de reportagem esteve hoje cedo lá na Praça Mauá, em frente à Prefeitura de Santos, para acompanhar como é que está a greve neste momento. Vamos dar uma olhadinha. Os servidores municipais se reuniram mais uma vez na Praça Mauá. Segundo o sindicato, não houve notificação no final de semana sobre a determinação da Justiça que prevê o retorno de 100% dos funcionários nas creches e 80% nos outros setores. Por isso, o movimento continua. A greve dos servidores municipais de Santos completa hoje 19 dias. E à noite, uma nova assembleia será realizada para definir o futuro do movimento. Os servidores aguardam essa resolução para saber se retornam ou não ao trabalho. Mas depois de quase 20 dias parados e com pouca negociação, a insatisfação continua. Nós queremos voltar ao trabalho. Sabemos da importância suma da educação, mas precisamos ter esse diálogo com o prefeito. Precisamos que ele se coloque melhor nessa greve, que nos ouça, que o que estamos pedindo não é nada exorbitante, é dentro de um orçamento prévio, orçado e aprovado em 2016. Para a gente é muito triste, porque a gente não queria estar aqui, né? Ele poderia ter sido mais maleável e resolver logo isso. Porque não é a nossa intenção fazer greve, não é isso. Pois é, tem que resolver mesmo, né? Agora a gente vai ao vivo até a Praça Mauá, em Santos, onde está a repórter Luciana Moledas. Oi, Lu, como é que está a situação aí nesse momento? O sindicato já foi notificado? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O sindicato acabou de nos informar que ele recebeu a notificação. O corpo jurídico do sindicato ele vai fazer uma análise desse documento que foi recebido hoje, agora por volta das 10h30 da manhã, para realmente vai ter uma reunião à tarde e o resultado dessa reunião da tarde com o corpo jurídico vai ser apresentado hoje à noite na Assembleia dos Servidores para ver realmente o que ficou decidido. O que o sindicato diz, Vanessa, é que ele não foi notificado no final de semana, como a Prefeitura informou numa nota enviada à imprensa, e que realmente só foi notificado hoje pela manhã. Então vai ter essa reunião e tudo isso vai ser apresentado hoje à noite, às 7 da noite, numa assembleia com servidores, para decidir os rumos da greve. A Prefeitura nos enviou também, agora no final da manhã, um balanço da greve, que eles dizem que apesar dessa determinação da Justiça, ainda cerca de 70% dos servidores da educação estão em greve e 30% dos servidores da saúde também ainda não voltaram aos postos de trabalho. Vanessa. Obrigada, viu, Lu, pelas informações. Doutora, acredito então que amanhã eles devam ter que retornar aos trabalhos, né? Com certeza. Essa alegação de que só agora foi notificado é um apego a um formalismo exagerado. Desde sexta-feira, o sindicato, através das suas diretorias, dos seus advogados, tinham pleno conhecimento de todos os termos da decisão. Então, o que a gente fica bastante constrangido é porque
a justiça já determinou e se apega a um formalismo Sim. que está superado. Para ganhar tempo no fim Para de ganhar semana, tempo. talvez. Né? Agora, é possível continuar o movimento de greve? Sim, desde que assegure, como a justiça determinou, 100% atendimento das creches municipais, 80% da educação, 80% da saúde e 80% da assistência social. Querem continuar a greve? Querem... continuem, mas respeitem a decisão judicial. Sim, sob risco de multa respeitem a população diária. também, E né? respeito à população. Doutora, eu queria aproveitar a sua presença aqui no estúdio. Eu vou chamar agora a repórter Grazi Fávaro, que ela está lá em Artur Nogueira, região de Campinas, e ela acompanha um júri popular do caso Lorenzo. Grazi, relembra esse caso para a gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Vanessa, e a todos que nos acompanham aí no VTV da gente, né? Olha só, nós estamos falando aqui da cidade de Artur Nogueira, que é onde está acontecendo o julgamento, então, do Lorenzo, um jovem advogado que foi morto aos 22 anos, né? Ele que morava na cidade de Mojimirim, e o julgamento está acontecendo aqui por quê? Ele morava na cidade de Mojimirim, porém o corpo dele foi encontrado na cidade de Engenheiro Coelho. Porém, lá não existe fórum e a comarca, né, exige que o julgamento aconteça aqui nas cidades da região. Por isso, esse julgamento foi transferido aqui para Artur Nogueira, porém o fórum não tem capacidade para receber tanta gente. Esse que foi um caso de muita repercussão, né, de muita polêmica na época. Por isso, o julgamento está acontecendo neste momento na Câmara Municipal aqui da cidade. Vamos voltar então um pouco essa história, né, Vanessa, contar como é que foi esse caso. O jovem Lorenzo, um rapaz de 22 anos, tinha acabado de se formar em advocacia. Ele conheceu uma das réus, que é a Thalita, cerca de 3 anos antes do crime. Poucas semanas antes dele ser morto, ele acabou trocando algumas mensagens com essa jovem, né? E o atual namorado dela, que é o Maicon, pegou essas mensagens, supostamente aí achou, né, que ele estava tendo um caso com ela e exigiu que a Thalita, então, levasse o rapaz até a casa deles, onde eles viviam. Eles que já estavam, a Thalita e o Maicon, morando há cerca de 3 meses numa casa lá em Mojimirim. O rapaz, então, foi atraído até a casa pela Thalita. Assim que ele chegou na residência, ele foi surpreendido com um golpe na cabeça. O Maicon, então, desferiu aí um golpe na cabeça com um pau, né? O rapaz ficou inconsciente, desacordado, foi colocado no porta-malas do próprio carro e levado, então, até um canavial na cidade de Engenheiro Coelho. Lá o rapaz foi morto com golpes de faca no pescoço, né? A Thalita participou de toda essa cena, ela viu tudo acontecendo, mas ela alega que ela não foi autora do crime. Dias depois, o rapaz, né, o Maicon, foi localizado pela Polícia Civil. A polícia, então, chegou até esse casal e os dois foram presos. Desde então, eles estavam em penitenciárias, né? O Maicon estava na penitenciária em Americana e a Thalita cumprindo, então, esse período até o julgamento acontecer lá na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. Os dois estão sendo julgados aí por homicídio triplamente qualificado e também por furto qualificado. Por quê? Depois do crime, Vanessa, os dois ainda teriam jogado o celular da vítima em um córrego, ateado fogo nos documentos e também no tapete do carro do rapaz, né? E o carro também foi abandonado em Mojimirim e os dois também teriam feito um saque na conta do rapaz, usando então o cartão da vítima, né? Nós estamos aqui desde cedo, a família do Lorenzo está acompanhando o julgamento, assim como a família dos réus, né? Da Thalita e do Maicon, que são um casal então suspeito de terem cometido o crime. Nenhum deles quiseram gravar a entrevista com a gente, mas nós conseguimos falar com o advogado de defesa da Thalita. Ele que explicou para a gente como que ele ia fazer, como que ele ia atuar nesse julgamento. Ele vai, então, na ideia de que a moça é inocente, que ela não foi autora do crime, e sim que ela teria só participado. E ele também falou um pouquinho pra gente, Vanessa, de como tem sido esse período dela lá na penitenciária, lá em Franco da Rocha, né? Vamos acompanhar agora, então, a entrevista com o advogado de defesa, Gustavo Amaral. A defesa entende que, no caso com relação à minha cliente, Thalita, né, entendemos que ela, muito embora ela estivesse na cena do crime, ela é deveras inocente quanto aos fatos imputados a ela. Maiores detalhes, claro, serão abertos agora em debates em plenário, de sorte que o caso corre em segredo de justiça. Qual teria sido a participação dela, então? Isso a gente vai informar tudo durante os debates, conforme dito, né? O caso revela, né, segredo de justiça e grande repercussão.
O advogado aí falou sobre uma criança, né? Na época, a Thalita estava grávida, foi levantada uma hipótese aí de que o filho poderia ser do Lorenzo, mas esse romance nunca foi comprovado, viu? E depois que a criança nasceu, então foi constatado que a filha do casal era realmente do Maicon e não do Lorenzo. Nesse momento está acontecendo o julgamento, 10 testemunhas foram chamadas, porém só 8 estão na sala lá do julgamento, né? Que são 4 de acusação, 3 de defesa e são 4 de acusação, 3 de defesa da Thalita e apenas uma de defesa do Maicon, né? A defesa já trabalha com a acusação dos réus, porém agora eles vão tentar diminuir essa pena dos dois, né? Aproveitando a presença do promotor aí no estúdio, né, Vanessa? Como se trata de um caso polêmico que gerou muita repercussão e também trata-se de um caso onde existe júri popular, né? Que é muito polêmico. Gostaria de fazer uma pergunta, então, para o doutor aí. Como que é feita a escolha desse júri, né? Desse júri popular? Como que essas pessoas são escolhidas então, num caso como esse? Graziela, bom dia. O Tribunal do Júri é um tribunal do povo. A essência, portanto, é que não juízes togados julguem o caso de homicídio, de crimes dolosos contra a vida, e sim o povo. E como são escolhidos os jurados, foi o que você me perguntou. O juiz-presidente do Tribunal do Júri envia alguns ofícios a entidades de servir, a universidades, a entes públicos, enfim, aos diversos segmentos da sociedade e solicita uma lista de pessoas. Essas pessoas são submetidas a um crivo do Poder Judiciário, onde se vai buscar a idoneidade, o real discernimento dessas pessoas. Não vai se exigir diploma universitário, até porque a população não é composta só de universitários. Então, de todos os segmentos da sociedade, são recrutados algumas pessoas e é elaborada a lista anual dos jurados. Quando o juiz determina a instalação de uma sessão, ele vai convocar 25 jurados. Desses 25 jurados, as partes podem recusar sem justificativa nenhuma. A defesa inicialmente pode recusar 3, cada jurado chamado, defesa se manifesta, acusação se manifesta, e assim no final é composta a lista, a bancada de 7 jurados que vão decidir a causa. Tá certo. Grazi, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações. A gente continua então acompanhando esse júri e dá mais informações amanhã ou ainda hoje no Jornal da VTV. Obrigada, viu, Grazi? Boa tarde para você. Queria agradecer também a sua presença, doutor. Muito obrigada pela entrevista, por ter vindo aqui conversar com a gente ao vivo e contar toda essa experiência, que ainda tem muita coisa para contar, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né, doutor? Vanessa, eu que agradeço, fiquei muito honrado, gostaria de transmitir a você os cumprimentos da minha família, que gosta muito de você, e agradecer mais uma vez essa oportunidade e aos seus telespectadores, a transmissão do meu abraço, e os votos de felicidades a todos. Que Deus nos abençoe. Tá certo. Conversei então com o promotor, doutor Otávio Borba de Vasconcelos Filho. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde para o senhor.